Olá a todos, obrigado por estarem aqui connosco neste webinar. No seguimento do webinar anterior, que foi feito pelo meu colega Rui Correia, relacionada com a produção de retorno, este que nós aqui vamos trabalhar é a produção de conteúdos. E vamos iniciar já tentando responder a duas questões que normalmente colocam-nos a nós docentes dentro da sala de aula. Como é que conseguimos envolver os alunos na produção desses conteúdos e ao mesmo tempo sermos moderadores, portanto, também de certa forma acompanhando-os a produzir esses mesmos conteúdos. Antes de avançarmos para a partilha então aqui daquilo que nos traz cá, portanto, dar-vos a conhecer algumas das atividades que nós desenvolvemos na sala de aula, vamos começar pelas fontes históricas que todos vocês conhecem, obviamente. E neste caso será o nosso ponto de partida para a transmissão de um conjunto de dados, de aspectos relacionados com o tema da aula, para os miúdos depois começarem a elaborar, obviamente, os seus conteúdos. Por isso, a fonte histórica que nós vamos aqui utilizar é uma fotografia. Uma fotografia relacionada com a Depressão dos Estados Unidos de 1929. Mas, como todos vocês sabem, podem utilizar qualquer outro tipo de fonte. Podem utilizar um texto, podem utilizar uma gravação de vídeo, qualquer fonte histórica, desde que seja adequada à faixa etária dos alunos e àquilo que nós vamos transmitir, portanto, ao conteúdo da aula. Vamos agora demonstrar-vos como é que podem utilizar uma simples página amarela para fazerem a produção de um conteúdo. Páginas amarelas é o nome dessa estratégia, nada tem a ver com as páginas amarelas que conhecemos, aquele volume enorme que recebíamos todos os anos e que acabava sempre no Senhor das Castanhas. Tem a ver simplesmente com uma folha A5, com a identificação dos alunos e até com uma possibilidade de um espaço para a respectiva classificação. Essa folha é entregue no início da atividade. Porquê é que é amarela? Porque branca eles escrevem todos os dias, não é verdade? Para dar um momento singular e especial ao ato deles estarem a desempenhar uma tarefa em que vão desenvolver algo que vai ficar registado num espaço que sem dúvida é significativo, um espaço amarelo, e até podem fazer a experiência, cortem um conjunto de páginas amarelas e brancas e digam-nos, venham cá buscar um exemplar para vocês escreverem. Quase certeza absoluta que eles vão agarrar na página amarela. Se não houver amarela, há outra cor qualquer, desde que seja uma cor em que seja possível redigir. Depois de entregar aos alunos essa página amarela, o professor apresenta então a exposição do conteúdo que o levou à aula, no nosso caso, a depressão dos anos 30. Com base na fonte, que eu já vos tinha falado há pouco, na fotografia, é elencado com os alunos, de preferência com os alunos, sempre com a participação deles, e num espaço que não deve ser superior aos 15 minutos. 15 minutos depois eles já estão completamente noutra, como eles costumam dizer. Por isso, num espaço de 15 minutos, essa exposição moderada, o professor coloca ali um conjunto de itens significativos do conteúdo que ele está a apresentar, portanto, a crise de superprodução, porque é que ela aconteceu, porque é que eles estão a destruir o leite, para evitar que os preços deixam, não é verdade? E depois todas as consequências que vêm a partir daí. Portanto, se não resultar a destruição do leite, vai-se tentar, através do despedimento, primeiro a layoff, depois despedem-se os empregados ali naquele caso da quinta, e se a coisa não funcionar, então vai mesmo a falência. E quando vai à falência vai chegar, obviamente, a todas as famílias que trabalhavam naquele espaço, e o poder de compra nessas famílias vai decrescer ou vai deixar de existir. O ciclo da crise vai iniciar-se outra vez. No final, o professor pede aos alunos simplesmente que registrem na página amarela dois aspectos, uma coisa muito sintética daquilo que mais lhes captou o interesse na exposição. Depois
do tempo que é dado para eles fazerem essa tarefa. 5 minutos é suficiente, até podem colocar um cronómetro, uma ampulheta. Há umas à venda muito engraçadas que eles gostam muito de ver esses artefactos antigos que normalmente aparecem só nos filmes. Podem utilizar isso, sem dúvida, até como um incentivo, mas se não existir, com o telemóvel que vai fazer o cronómetro, metem um cronómetro digital no computador, no projetor, e passado os 5 minutos, normalmente é o tempo ideal. Se for necessário mais, obviamente vocês poderão dá-lo, mas 5 minutos depois os alunos apresentam aquilo que escreveram. E ao apresentar aquilo que escreveram, eu pessoalmente gosto que eles apresentem em frente de pé e em frente para os colegas, para combater aquela situação mais problemática que eles têm, que é falar para os outros e falar de frente, na verdade. Quando todos eles apresentarem o seu registro, cabe ao professor, com a ajuda, obviamente, de todos os alunos, montar o puzzle. O puzzle, neste caso, o final do puzzle é o conteúdo que vai ficar registado. Alguns de vocês poderão agora perguntar, então, mas como é que se avalia isso, não é verdade? Simples. A avaliação até pode ser feita por eles. No caso dessa página amarela, até está aqui um espaço para a classificação e aquilo que se podem formar até antes da atividade. Eles formam ali um grupo de júris ou 2 para alterarem, e nesse grupo de júris dão-se uns artefactos para eles fazerem a respectiva votação. Podem ser uns números de madeira que costumamos utilizar, mas podem até utilizar uns números em cartolina, e aí pedirem aos colegas de educação visual ou mesmo tecnológica para colaborarem aqui nessa aula mais ativa. Será, obviamente, algo muito positivo. Perante essa possibilidade que os alunos têm de classificar os colegas, o professor assume o papel sempre de moderador. E a moderação aqui é, se existir algum exagero para cima ou para baixo na avaliação, o professor intervém e explica a razão porquê. E, muito importante, o professor registra. O professor registra aquilo que os alunos, o que é que os alunos avaliaram dos colegas, e o próprio aluno escreve aqui a classificação. Desta forma, estamos a incutir a responsabilidade de avaliar, o sentido crítico, a responsabilidade, portanto, de tudo um conjunto de aspectos que são muito importantes para a formação completa, obviamente, do aluno. E é isso que se pretende com esta simples estratégia, uma página amarela, ou de outra cor qualquer, como vos tinha dito, levar os miúdos a intervirem, a serem o centro da aula, e o professor, obviamente, aqui estar numa posição de moderador e fazer com que as coisas aconteçam com o mínimo de intervenção dele. Olá novamente, vamos mostrar agora aqui a segunda hipótese de trabalho com os alunos, utilizando o whiteboard. Aqui, digamos, uma chapa, essa chapa milagrosa, mais a respectiva caneta de tinta de level, é entregue aos alunos no início da atividade em grupo. Aliás, esse whiteboard normalmente é feito para utilizar com grupos de trabalho. Ou parcerias, parelhas de 2 alunos, ou então 4. E a estratégia que normalmente muitos de nós utilizamos na sala de aula é viram-se para trás e temos ali logo o grupo formado. Como é que funciona? Muito simples. À semelhança do anterior, e a temática será a mesma, a depressão norte-americana do final dos anos 20. Portanto, explica-se aos alunos e, no final, entrega-se o respectivo whiteboard, ou no início, como quiserem, e solicita-se que cada grupo faça um registro, uma síntese daquilo que o professor apresentou. Tem 10 minutos para fazer isso, e aqui a parte do cronómetro é rigorosamente a mesma que falamos anteriormente. A ampulheta, experimentem, que a reação é sempre engraçada, ou então, se arranjarem outra coisa esquisita, façam o favor de utilizar, que eles vão gostar, de certeza absoluta. A partir do tempo limite, dos 10 minutos, cada grupo vai apresentar o respectivo conteúdo. Como é que isso se faz? Muito facilmente. Eles elegem um porta-voz,
e esse porta-voz apresenta o conteúdo à turma. E aqui pode-se dar a hipótese dos restantes questionarem o grupo sobre aquilo que produziram. 1 ou 2 questões, não mais, o professor sempre a moderar a situação e depois dessas questões respondidas, que se existirem, passamos ao próximo grupo e assim sucessivamente até chegarmos ao final. O que é que se faz depois no final? Muito simples, agarra-se naquilo que os alunos produziram, nos vários conteúdos dos whiteboards, e o professor faz uma espécie de um macro whiteboard dele, ou seja, a síntese da aula, daquilo que os alunos produziram, e finalmente convidamos-los a fotografar os respectivos trabalhos. Eles podem ficar expostos junto da parede da sala, junto ao quadro, e essas fotografias até podem-nas colocar em suportes digitais que partilhem uns com os outros. Podem ser o Classroom, que está muito na moda agora, pode ser o WhatsApp da turma, pode ser o Padlet, uma coisa qualquer que eles possam depois ter contacto com algo que vai ficar para sempre. Uma vez na net, sempre na net, é aquela velha máxima. Portanto, utilizem essa técnica final e vão ver que eles vão gostar daquilo que estão a fazer. Desta forma, os alunos, mais uma vez, desenvolvem aqui um conjunto de capacidades, a crítica construtiva, o trabalho em grupo, que é fundamental, e nós fazemos algo que é fundamental e que o projeto procura sempre, e aqui a redundância, né? Projeto procura sempre fazer o aluno no centro do ensino-aprendizagem. Portanto, essa é a nossa grande preocupação. Chegamos ao fim desta partilha e espero não ter ultrapassado os 15 minutos e gostava só de salientar aqui 2 ou 3 aspectos em relação àquilo que se pretende com essas práticas interativas com os alunos. Primeiro, eles são o centro na sala de aula, na produção dos conteúdos, e nós somos moderadores para os conduzir, entre aspas, na obtenção desses conteúdos. Em relação ao resto, vocês vão perceber que tudo vai acontecer com bastante naturalidade. De qualquer maneira, despeço-me aqui e agradeço o vosso tempo aqui cedido. Espero brevemente estar com vocês pessoalmente e desta forma trocarmos algumas ideias daquilo que vocês fazem e também obviamente, convivermos um pouco, que é importante entre nós, professores.